Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, graças a Deus. Como assim as misericórdias de Deus todos os dias, assim nós podemos acordar, né, por conta delas. Estou feliz de estar com vocês mais uma vez. Nosso terceiro encontro, né? Nossa terceira mensagem, nosso terceiro momento. E eu espero que hoje Deus fale com você, espero que a palavra de Deus encontre uma terra boa aí no seu coração, para que ela possa germinar. Antes de começar a mensagem de hoje, eu queria pedir que você se inscreva no canal e também dê lá o seu like, curta a mensagem, né? E ore comigo, e guarde a palavra, e anote aquilo que Deus falar com você no seu coração, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela pode causar efeito dentro de nós. Amém? Então nós vamos hoje para o nosso novo texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos falar de uma parábola muito conhecida de Jesus e uma parábola que tem tocado muito no meu coração. E eu creio que Deus vai falar com você também nessa palavra. Amém? Vamos ler aqui Mateus capítulo 13. Seria muito bom poder ler todo esse capítulo com você. Mas eu vou pedir que você leia em casa esse capítulo. Eu vou me resumir aqui nos versículos 19, 20 e 22. Amém? Vamos lá. Versículo 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporal. Então chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30 por um. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje a gente está aqui meditando numa palavra tremenda, e foi uma parábola que Jesus contou a uma grande multidão. E quando eu começo a ler esse capítulo, tem muitas coisas que me chamam a atenção, né? Primeiro que Jesus, ele estava ali e começou a pregar. E aqui no começo do texto fala que ele estava, né, entrou num barco e se assentou. E tinha toda uma multidão ouvindo ele, né? E ele começou a falar por parábolas. E a parábola nada mais é do que contar uma história didática para que algo seja mais compreendido. Eu acredito que em alguns momentos Jesus se entristecia com o comportamento de muitas pessoas no seu coração. Porque esse texto inicialmente, ele nos dá esse alerta para esse cuidado de como está a terra do nosso coração, como que está a nossa receptividade com a palavra de Deus, como que nós estamos no nosso interior, né? E Jesus, quando ele começa a falar, ele observa os corações das pessoas e durante toda essa mensagem ele dá muitas pistas de que ele via corações de várias naturezas, ele via corações de várias situações, vamos dizer assim, corações diferentes. Ele comparou o coração do homem, o interior do homem, com uma terra que está recebendo a semente, né, para ser plantada e gerar fruto. E ali ele observa que as terras são bem diferentes. Umas terras são descuidadas,
outras com muitas pedras, outras sem adubo, né? Sem estar preparada, sem ser receptível. E ele vê que assim como são as terras no sentido literal, assim é a terra do coração do homem. Ela pode estar receptiva ou não. A Bíblia diz em um dos textos, creio que de Provérbio, do livro de Provérbios, que de tudo que a gente possa guardar, a gente deve guardar o nosso coração. E é muito interessante quando a gente compara isso e a gente compara assim, várias situações do Evangelho, da Bíblia, né? Como Deus ele está preocupado com o nosso coração, né? Como Deus ele está analisando o nosso coração, as motivações do nosso coração, né? Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ainda que a palavra não chegue à boca, ele já sabe o que a gente vai dizer. Então, às vezes as pessoas podem fazer muitas coisas, mas Deus ele não está olhando a quantidade de dinheiro que você dá a alguém ou até mesmo na igreja. Deus não está olhando a quantidade de obras que você faz. Inicialmente não é isso que Deus vê, mas Deus está olhando a motivação do seu coração ao fazer essas coisas. Então o coração é uma terra que atrai os olhos de Deus para ela, né? Jesus, eu acredito que quando ele começava a pregar, ele não via quem era o mais bonito, quem era o mais lindo, quem era o mais alto, quem era o mais baixo. Isso não interessava para ele, porque a gente tem um exemplo de Zaqueu, que subiu numa árvore, porque ele era tão baixinho e ele queria ver Jesus, e ele subiu numa árvore só para ver Jesus, mas ele não imaginava que antes dele chegar lá em cima naquela árvore, Jesus já tinha visto ele. Por que Jesus já tinha visto ele? Porque Jesus já tinha visto a sede do coração dele, o desejo do coração dele de conhecer o Senhor. E isso atrai os olhos de Deus para nós, quando nós temos um coração verdadeiro, com a motivação verdadeira, uma motivação que o próprio Deus, né, pode gerar nas pessoas, gerar em nós. Então, a motivação do coração é a principal coisa que atrai os olhos de Deus para nós. Quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, ele era um rapaz, sei lá, tão culto, vamos usar essa palavra, um rapaz conhecedor. É tanto que quando ele perguntou, Jesus, o que é que eu faço para ter a vida eterna, né, para ter o reino de Deus na minha vida? E Jesus disse, você precisa conhecer os mandamentos e obedecer os mandamentos. Aí, Senhor, ele respondeu, eu já tenho observado tudo isso desde a minha infância, eu conheço sim, eu obedeço tudo. E Jesus, queridos, a Bíblia diz que Jesus o amou muito, e Jesus queria que ele o seguisse. E Jesus, quando ele olha para nós, ele vê exatamente o problema. Aonde está o X da questão? O que é que nos falta? Você pode arranjar 1000 desculpas para dizer para Deus, mas ele sabe exatamente o que te falta. E Jesus olhou para aquele rapaz e viu que ele era um bom rapaz, que ele também talvez fosse um bom filho, que ele fosse uma boa pessoa. Mas Jesus viu algo muito forte na vida dele. Ele tinha uma avareza muito grande. Ele tinha um apego muito grande às coisas materiais. E Jesus disse assim, filho, só te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E aquela palavra de Jesus, que seria a libertação daquele rapaz, né? Se ele tivesse obedecido à palavra do Senhor e tivesse feito aquilo ali que Jesus estava desafiando ele a fazer, ele não imagina que Deus poderia dar muito mais para ele, que tudo poderia ser multiplicado 1000 vezes mais.
Mas na hora que Jesus lançou esse desafio para a vida espiritual dele, o desafio que iria libertá-lo, o desafio que iria arrancar o mal que ainda estava nele, ele não conseguiu. Ele se entristeceu, ele baixou a cabeça e ele saiu. Ele não conseguiu dizer não para a sua avareza, para o seu amor, as coisas materiais, né? Então Jesus, quando ele olha para o nosso coração, ele vê como está a terra, né? Ele vê o que te falta. Ele olha e diz: filha, a única coisa que te falta é tu dizer não para algumas coisas. A única coisa que te falta é tu se separar para mim. A única coisa que te falta é você ouvir a voz do meu espírito. A única coisa que te falta é você deixar as antigas práticas, é você se quebrantar, é você se render. E aí o Senhor, o Espírito Santo, ele sempre aponta para nós, nos indica, fala de alguma maneira o que é que nos falta, né? Essa mensagem vai chegar de alguma maneira em nós, se nós estamos desejosos de agradar a Deus. Aí a gente vê aqui nesse texto que Jesus mostra pelo menos uns 4 tipos de terra, de coração, e a reação de cada um ao receber a semente da palavra. A primeira que o Senhor fala é a terra que estava ali na beira do caminho, e a semente foi lançada lá. Quem joga a semente é o Senhor. A semente é a palavra, o evangelho do reino. É a palavra de Deus quando nós a ouvimos, quando alguém nos fala, quando nós a lemos. De alguma maneira, a palavra chega até nós, de alguma forma nós vamos acolher essa palavra. Ou de uma maneira banal, ou não dando valor para essa palavra, ou apenas ouvindo e, como diziam os nossos pais, entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro, né? Ou nós vamos acolher, ou nós vamos absorver essa palavra, que é o desejo de Deus que nós façamos. A primeira situação, as sementes, elas caem à beira do caminho. E aí acontece algo quando essa semente cai na beira do caminho. Ninguém planta sementes na beira do caminho, onde ficam passando pessoas, porque o que pode acontecer, né? A terra pode ser baldeada, pode não germinar, né? E é o que aconteceu. Tem corações que Jesus está dizendo que é assim. É como uma terra que passa muita coisa, né? E que mexe muito e que a palavra não consegue assentar. Ele diz que as sementes que caem na beira do caminho, logo vêm as aves do céu e comem as sementes. E pronto, não tem mais semente. Assim é o coração que ouve a palavra, não entende nada, não guarda nada. É tudo superficial. E ali ele escuta, mas logo o maligno vem. Nesse texto, as aves do céu estão comparadas aos demônios, ao maligno, que é Satanás, que vem e rouba a semente da palavra. O diabo rouba a palavra de Deus, ele rouba o entendimento. Ele dá um jeito de tirar a tua atenção, ele dá um jeito de fechar o teu coração, ele dá um jeito de lançar outra semente enganosa para que você não acolha a palavra de Deus, não receba, não deixe ela entrar, não procure entender, porque a Bíblia diz que o crer, ele vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. A ação de ouvir, ela não é somente o fato de estar escutando o barulho, ou de escutar uma língua compreensível a você, né, por ser o mesmo idioma que você fala. E a gente pode estar aqui escrevendo, trabalhando e estar ouvindo um barulho qualquer e aquilo não fazer a menor diferença para nós. É mais ou menos isso, o coração que não dá ouvidos à palavra de Deus, o que não valoriza a palavra de Deus.
A palavra vem, ela é certeira, ela vai na sua necessidade, mas você não crê o suficiente, não absorve. É alguém que recebe a palavra e fica superficial a ela, né? É como se fosse um bolo de aniversário falso. Ninguém pode comer, né? Ele é só ali de enfeite, né? E logo depois tira e ninguém saboreia daquele momento. O segredo está em ouvir a palavra e esconder no seu coração. Porque esconder, absorver, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós absorvemos a palavra, ela gera na nossa vida um temor a Deus que nos impede de seguir com comportamentos, de seguir com atitudes que não agradam a Deus. Quando você absorve a palavra de Deus, a cada tentativa de erro, porque nós continuamos errando, que nós somos humanos, mas nós não conseguimos mais viver numa prática pecaminosa, desenfreada. Por quê? Por causa da palavra, ela nos freia. Você pertence a Deus. A palavra de Deus diz assim: não faça isso, não minta, né? Não jure, não faça mal ao outro. Então, essa palavra de Deus vai te freando. E aí, quando não se absorve a palavra, não se dá ouvidos e continua fazendo as práticas do seu coração. Você que guia completamente a sua vida, você não depende de Deus para te dar direção nas coisas. Então é muito diferente alguém que absorve a palavra, que crê na palavra e que coloca Jesus no centro da sua vida e que confia todas as coisas ao Senhor. Eu não estou querendo dizer que você não tenha responsabilidade sobre as suas atitudes, que você não tenha que planejar, que você não tenha que ter altruísmo, não tenha que ter dedicação e vai ficar ali parado só esperando. Não é isso. Quem age pela palavra tem direcionamento constante, porque o Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito, né? Então ele nos guia. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele é como um vento, que ninguém sabe. O vento está aqui, passou aqui. Eu não sei se ele veio do norte, se ele veio do sul, onde foi que ele andou. Mas ele passa aqui e ele vai para algum outro lugar. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito, né? O Espírito conduz a sua vida. O Espírito direciona os seus passos, né? Às vezes Deus tem preparado coisas que você não sabe. De repente você é surpreendido por Deus. Deus te alerta. Essa semana eu estava tão cansada. Uma tarde eu ia trabalhar à noite e eu sentei um pouco no sofá para tomar um lanche da tarde, né? Comer alguma coisa, acho que um biscoito. E aí eu acabei dando aquele cochilo, né? Dormi. E naquele sono curto, que foram poucos minutos, eu sonhei com uma pessoa que vinha com um engano muito grande, né? Para a minha vida, para a minha família. E eu não percebia durante todo um trajeto, porque a pessoa estava no carro. Eu não reconhecia a pessoa no trajeto, porque era alguém que já tinha feito algo antes. E aí, de repente, quando ele começava a argumentar no carro e querer criar situações, e criar aquela situação para que pudesse nos extorquir, né? E aí eu me lembrava e eu falava para o meu marido: vamos direto para a delegacia. Só que o carro estava parado e eles davam um jeito de sair imediatamente. E ali, quando eu acordei, poucos minutos depois, alguém me liga com aquele mesmo coração da pessoa do sonho, com as mesmas tentativas, né? Meu Senhor, eu fiquei impressionada como o Espírito nos avisa das coisas, né? E a gente tem que estar atento para, se o Espírito de Deus já te mostrou
o coração que ia vir ao teu encontro, o coração da pessoa que estava vindo ali ao teu encontro, e você identificou logo depois, então você já sabe que atitude tomar. Por isso que eu digo que Deus, ele avisa as coisas aos seus filhos, né? De alguma maneira. E se Deus não fizer, com certeza Ele vai te dar livramento, né? Porque Ele é Deus e Ele cuida de nós. Então, seguindo aqui com os corações, como está o teu coração diante de Deus? Como está o teu coração para a palavra? O outro coração que Jesus fala é o coração que está aqui no versículo 20, que diz assim: porém o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporal. Então, chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quantas pessoas são receptivas com a palavra de Deus? Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Uns até tomam uma decisão, estou seguindo o Senhor, porque eu creio que essa palavra aqui, queridos, ela se aplica a todas as pessoas. Todas as pessoas que creem, né, ou que não creem também, elas são exemplo dessa palavra. E aqui a gente vê um exemplo de pessoas que elas têm até alegria de receber a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, mas elas não criam raízes, elas não se aprofundam em Deus, por conta das pedras. Pedra é um ser não vivo que está na natureza, né? E que é duro, que é resistente, que não absorve nada. Pedra não absorve nada, né? Terra absorve, pedra não. E tem uma parte aqui desse texto que Jesus olha e fala assim, que o coração daquele povo está endurecido. Queria tanto achar ele agora. Que o coração daquele povo, ou de algumas pessoas que está aqui no versículo 15. No versículo 15 desse mesmo capítulo, Jesus fala assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. É muito difícil uma mensagem penetrar num coração endurecido, num coração resistente. Cada pessoa se coloca de uma maneira para ouvir a palavra de Deus. Você pode estar me ouvindo agora e estar com o seu coração recebendo com alegria, né? Recebendo a palavra com alegria. Você pode também estar analisando cada palavra que eu falo, o português, a linguística, né? Você pode vir com um coração totalmente técnico, né? E você pode vir com um coração totalmente endurecido, resistente. Tudo que bate, bate e volta, não penetra. Não se aprofunda, não cria raízes. Às vezes tem pessoas que passam anos dizendo que servem a Deus, anos dizendo que são de Deus, mas elas não têm raízes aprofundadas em Deus, não têm intimidade com Deus, não têm revelação de Deus, porque a palavra, ela traz revelação, queridos. Cada vez que a gente lê a palavra, o Espírito Santo, ele é o verdadeiro intérprete da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele mergulha nas profundezas de Deus, nos mistérios de Deus, e que ele também mergulha no Espírito e conhece o Espírito do homem e revela ao Espírito do homem as profundezas de Deus. Então, as pessoas que não têm raízes em Deus é porque elas não conseguiram deixar a palavra se aprofundar nelas. A palavra criar raízes, entrar no seu coração profundamente. E, consequentemente, quando uma palavra entra, ela traz outra, entendeu?
uma palavra revela outra e puxa outra, e Deus vai trazendo novas coisas para o seu coração. Mas um coração resistente é aquele coração que não deixa a palavra transformar. A pessoa escuta a palavra, é um religioso, vai para a igreja, vai para qualquer comunidade religiosa que ele participe, mas ele não se deixa transformar. E por que ele não se transforma? Ele não se quebranta, ele não se rende, ele resiste à palavra. Quando a palavra vem, ele já lança um questionamento. É o Senhor questionamento. Ele só questiona, ele não recebe nada. Ele cria resistência, dureza. Eu não me rendo, eu não aceito. Às vezes leva as coisas até pro lado pessoal. Quantas vezes eu ouvi um testemunho, foi sábado antes do Dia das Mães, né? A moça dando um testemunho de como foi a vida dela com a mãe. E ela disse que quando a mensagem do Evangelho chegou, bateu na porta do coração dela, a pessoa que estava pregando a palavra estava dizendo tudo da vida dela. E ela, tu foi falar, falou para a amiga que convidou, tu falou de mim para esse homem? Ele está dizendo toda a minha vida, está falando tudo. E ela ali impressionada, porque a palavra estava vindo de encontro de uma maneira tão real para ela, tão verdadeira. Deus estava falando tão fortemente com ela que ela chegava a ficar confusa, nunca tinha visto algo daquela forma, né? Que Deus falou com ela assim diretamente ao coração dela, naquilo que ela estava vivendo. Então, há pessoas que, mesmo que a palavra esteja indo direto na necessidade dela, nem que seja uma necessidade de correção, de mudanças, principalmente, elas criam resistência, elas não recebem, elas se endurecem, né? E nesse texto ele fala até que a pessoa até escuta com alegria, mas às vezes tem gente que não recebe a palavra num momento, não recebe mesmo, né? E cria resistência. Nesse caso aqui, também ele fala que a pessoa até recebe com alegria. Tão bom a palavra de Deus, tem gente que fala assim, eu gosto, eu recebo essa palavra mesmo, e diz que está seguindo Jesus, mas na primeira luta, ele fala aqui, né, são pessoas temporãs, elas, diante das dificuldades, quando começa a perseguição, quando começa a angústia, olha aí, gente, o que é que Jesus está dizendo aqui? Que quem segue ele pode vir sofrer perseguição. Quem segue ele pode vir a sofrer angústias, pode vir a ter tribulações, pode vir a ser afrontado. Quando nós decidimos carregar nossa cruz, negar nós mesmos e seguir a Cristo, isso implica que muita gente pode não compreender a sua decisão, pode não compreender a sua nova atitude e pode te criticar e pode te perseguir. E não só pessoas, mas assim, a nossa verdadeira luta não é contra as pessoas. A nossa verdadeira luta é contra o reino espiritual. Porque quando nós nos posicionamos em Cristo, eu vou me aprofundar em Deus, eu vou ser um seguidor de Jesus, eu vou buscar viver o que os ensinos de Jesus me dizem, eu vou encontrar muitas coisas na minha frente. Porque o primeiro inimigo que eu vou ter que vencer é eu mesmo. Porque nós mesmos temos uma coisa que luta constantemente contra as coisas de Deus, que é a nossa própria carne. Por isso que Jesus disse, primeiro negue-se a si mesmo. Porque a nossa vontade, muitas vezes, ela vai contrária à vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus exige de nós uma postura de se humilhar, né? De muitas vezes ficar em silêncio, calar, de muitas vezes falar na hora que precisa. E aí a gente pode se acovardar de falar quando Deus quer que a gente fale. E muitas vezes a gente quer falar quando Deus quer que a gente se cale. E tudo isso é o quê? Negar a si mesmo.
para você cumprir a vontade de Deus, você precisa negar a si mesmo. E aí, muitas pessoas, quando começa a perseguição, quando começam as afrontas, quando começam as lutas, o coração dela começa a se inchar, querer resolver as coisas na carne, na sua própria natureza, na sua própria opinião, e isso não combina com o Evangelho de Jesus. O que é que acontece? Começa a desanimar da fé. Começa a sufocar a palavra que ela recebeu e começa a querer matar a semente que foi plantada no coração dela, e matando essa semente não vai dar fruto para Deus. E aí essa pessoa morre espiritualmente. Não dá fruto. Quando a semente cai numa terra boa, gente, dá fruto. Dá fruto. Como é dar fruto? Você vê a pessoa crescendo espiritualmente. Você vê a pessoa crescendo em Deus. Você vê a cada dia a pessoa mais íntima com Deus. Você vê atitudes diferentes. Uma atitude de crescimento espiritual. Uma atitude de partilha do amor de Deus com as outras pessoas. Mas quando não se nasce de Deus realmente, como diz aquela mensagem acerca da morte e ressurreição de Jesus, né? Quando uma semente é plantada e morre, ela morre e aí a semente germina e dá muito fruto. Mas se não morrer, fica ela só, né? Fica sozinha lá. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Então o que acontece? Recebendo a palavra de Deus em nós, tem que acontecer uma coisa. O que é? A morte do nosso eu. Paulo uma vez expressou assim: a cada dia morro. Eu esmurro a minha carne, a cada dia eu morro. Não quer dizer que ele se torturava, se batia, não é isso. Ele esmurra a sua carne, quer dizer, eu não faço o que a minha carne quer. Eu deixo ela se corroer, eu deixo ela se torcer, mas eu não vou brigar. Eu deixo ela se corroer, mas eu não vou difamar. Eu deixo ela se corroer, mas eu não vou fazer o que ela quer. O que a minha vontade humana quer, que eu sei que não agrada a Deus, mas a minha vontade é fazer. Outras vezes a pessoa tem vontade até de matar, né? Vem a ira, vem coisas que vêm que levantam a sua ira, vem coisas que acontecem que levantam o teu furor, a tua indignação, né? E você muitas vezes, dependendo da situação e do que seja, né? Porque cada caso é caso isolado, tem coisas que precisam de atitude, não atitudes que desagradem a Deus, mas que precisam de atitude. Mas muitas vezes é a nossa carne, é o nosso eu, que não está crucificado com Cristo, que quer se manifestar e não se submeter à palavra de Deus. Então, os frutos são essas atitudes, esse testemunho de vida que é diferenciado por conta da semente da palavra de Deus que penetrou na tua vida e que causou transformação e mudou, né, suas atitudes. Então, a pessoa que tem pedras na terra do seu coração, isso é, tem um coração endurecido, tem um coração, uma terra pedrificada, que não deixa a semente da palavra de Deus germinar. Tudo isso pode ser mudado, vai depender da sua atitude. Se você está ouvindo essa palavra agora e o teu coração está aceitando a palavra, significa que a palavra está penetrando em você. E aí você pode aprofundar-se ainda mais em Deus e começar a dar passos que vão te tornar mais íntimo de Deus, de Jesus e da sua palavra. Amém? A outra situação está aqui no versículo 21, no versículo 22, que diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus aqui está mostrando outra situação, né?
ele está falando das pessoas que o seu coração está tomado de muitas preocupações e de muitos afazeres, de coisas dessa vida. Às vezes o trabalhar, ele pode se tornar um vício, né? O ativismo. É muito bom trabalhar. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a trabalhar muito. E muitas pessoas trabalham muito porque às vezes elas querem construir algo. Tem gente que quer juntar muito dinheiro, tem gente que quer fazer muitas coisas, né? Tem pessoas que têm um foco muito forte, eu quero ser rico, e eu não acho que Deus não abençoe pessoas. Eu acho que tudo quem dá, Deus pode dar. A Bíblia diz que é Deus que enriquece, né? Sei que tem situações também que pessoas que vendem até a alma pro diabo para ficar rico, né? E isso é muito perigoso. Para você ver como a sede das riquezas pode comprometer completamente o espiritual de uma pessoa. Você já pensou uma pessoa que faz um pacto com as trevas por conta das suas ansiedades, do seu sonho por riquezas? E isso acontece todo dia, gente, não duvide, né? Então, mas aí o que é que está sendo comprometido? O coração dessa pessoa, o espírito dessa pessoa. Então Jesus coloca aqui que as pessoas que andam com muitas ansiedades, com muitos cuidados, com muitas preocupações, com muito corre-corre, com muita ansiedade pelas coisas dessa vida, elas correm um risco de não receberem a palavra de Deus nos seus corações e essa palavra germinar. Por quê? Porque todas essas coisas, elas não são pedras, elas não são areia de caminho, mas essas coisas são espinhos. E eu vou te dizer, crescer entre espinho é muito difícil. Se crescer entre pedras é difícil, muito mais crescer entre espinhos. Espinho espeta, né? E quando algo espeta, ele bota para longe, né? Então as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, elas não combinam com ansiedade, com preocupação. Deus não se agrada que a gente ande preocupado. Jesus uma vez disse assim: por que vocês andam inquietos dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Olha aí, gente. Jesus está dizendo que o nosso coração, ele tem que descansar em Deus em confiança. De maneira nenhuma eu quero que você deixe de trabalhar, porque a Bíblia diz que quem não trabalha não coma, né? Mas eu estou falando de excessos. Eu estou falando de uma pessoa que na vida dela só tem lugar para conquistas materiais. Ela não tem espaço para Deus na vida dela. Ela não tem tempo para Deus. Ela não pode reservar um tempo para ir numa igreja. Ela não pode reservar um tempo para orar. Ela não pode reservar um tempo para ler a palavra. Ela não tem tempo para Deus. Não tem tempo nem de ouvir, né? Então é isso que Jesus está dizendo. Que as pessoas que andam cercadas de muitos cuidados, elas estão deixando o mais importante. Porque o próprio Senhor disse lá no Sermão do Monte, né? Lá Mateus 6, se não me engano, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De tudo na nossa vida, nós temos que dizimar para Deus. Nós temos que dar tempo para Deus. Quando a Bíblia diz que o Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, e depois o Senhor deu toda aquela orientação ao seu povo, né, para que separasse um dia para o descanso. O Senhor está dizendo, queridos, isso é uma coisa que está nos mandamentos, que nós temos que ter um tempo para descansar em Deus. Se a semana tem 7 dias, você deve ter um dia que você possa dedicar algo desse dia, especialmente para Deus, né? Nós temos que estar em Deus todos os dias, claro. Nós temos que estar firmes em Deus todos os dias. Mas você tem
5 dias, 6 dias na semana, para trabalhar, para cuidar das suas coisas, para fazer, para estudar, para subir, para descer, para lazer, para tudo. Você não tem nada para oferecer a Deus, nem um tempo, né? Deus espera isso de você, né? E também do seu dinheiro, você não pode dar nada para Deus, você não pode dar nada para o outro, né? Você não pode dividir nada. Então tudo isso revela o nosso coração. Quando o nosso coração é avarento, quando o nosso coração é cheio de cuidados, né? Sem querer julgar a Marta, mas quando estava ali Jesus na casa de Marta e Maria, a Marta estava muito preocupada com o serviço, né? De estar servindo, de que todos fossem bem recebidos, de que todos comessem, de que todos fossem acolhidos, né? E bem servidos principalmente. Mas Maria, ela era também dona da casa, mas ela optou ficar ali aos pés de Jesus, fazer sala, ouvir o Senhor, ficar perto do Senhor. Acho que ela era apaixonada por Jesus, porque a pessoa de Jesus é isso, ele nos leva a amá-lo. Quando você vê a personalidade de Jesus, o cuidado, o amor, não tem como você não entregar totalmente o seu coração para Ele e amá-lo, né, profundamente. E a resposta de Jesus para Marta, quando Marta se queixou: Senhor, manda a Maria me ajudar. Eu estou aqui trabalhando para lá e para cá, e a Maria aí, manda ela me ajudar. Aí a resposta de Jesus: Marta, Marta, se preocupa com tantas coisas, mas só uma, Marta, é suficiente, só uma basta. E Maria escolheu essa parte, escolheu essa uma coisa, e isso não será tirado dela. Querido, Maria já tinha descoberto algo em Deus profundo, que Marta ainda estava no caminho. E Jesus ali, ele mostrou para Marta que é muito importante o serviço, o trabalhar, mas o mais importante é o ter comunhão com Deus, é o reservar tempo para Jesus, é poder chegar e ficar aos pés do Mestre. Isso não tem preço, nada paga, não tem comparação com nenhuma outra atividade. A atividade de estar adorando Jesus, de estar louvando o Senhor, de estar vivendo, caminhando com Deus, de estar descobrindo coisas novas em Deus. Esse tempo aí é o mais rico da sua vida. E se você começa o dia na presença de Deus, pode ter certeza que o restante dele já está abençoado. Não é verdade? Então, os espinhos são as preocupações, a sedução das riquezas. Tem pessoas que só estão preocupadas com status, com posição, com parecer. Não, queridos, para que se preocupar tanto em parecer ser algo que você não é? Para que se preocupar tanto em maquiar sua realidade, né? Porque o Senhor nos conhece intimamente, profundamente. Às vezes as pessoas fazem discursos e falam de si, né? Jesus disse assim: eu não falo de mim, eu falo do Pai. A gente é conhecido pelas palavras que falam, né? Então existem palavras que são pura vaidade, existem palavras que são puro status, existem palavras que a pessoa só está querendo mesmo extravasar a si mesmo, né? Ostentar. Mas Deus, ele nos conhece no profundo, nos conhece profundamente, e nós não precisamos de nada disso. A única coisa que nós precisamos é de Jesus. Isso que nós precisamos, a pessoa que vai preencher o nosso coração, que vai trazer respostas para a nossa vida, que vai preencher o vazio que tem dentro de nós, se chama Jesus e o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Significa, se tem angústia, se tem tristeza, se tem dor, ele vai te consolar.
Ele te preenche, né? Então, às vezes, nós precisamos do encontro verdadeiro com o Espírito de Deus. Nós precisamos ser impactados e precisamos viver uma experiência profunda com o Espírito Santo. Depois disso, nós não somos mais os mesmos. É impossível ter uma experiência profunda com o Espírito de Deus e continuar no mesmo, né? Então, hoje, eu quero terminar com o versículo 23, onde Jesus disse assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Então, ser uma terra boa é uma terra que dá fruto, é uma terra que absorve a palavra e ainda gera muitos frutos para Deus. E esses frutos vão desde a tua mudança, da transformação da tua vida, do teu interior, até a germinação para os outros. A palavra que é plantada em você acaba sendo também lançada ao teu redor, atingindo outras pessoas para o reino de Deus. Deixa eu orar por você, orar por nós, orar para que o seu coração, se o seu coração hoje tem pedras, está endurecido, está incrédulo, né? No final desse texto, desse capítulo, que Jesus conta várias parábolas, mas no último versículo do capítulo 13, ele diz assim: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Um coração incrédulo impede milagres. Um coração incrédulo atrapalha as bênçãos. Um coração resistente, endurecido, impede o agir de Deus na sua vida e às vezes até de outros, né? Porque a pessoa resiste a Deus. Eu não sei se ela vai aguentar muito tempo, né? Porque resistir a Deus é uma loucura. Porque Deus é Deus Todo-Poderoso, né? Não há quem o resista, de fato. Ela vai endurecer, vai resistir, mas simplesmente vai perder, né? É o que Jesus disse aqui. Não fez maravilhas por conta da incredulidade. Que o Senhor hoje venha remover toda incredulidade do seu coração. Venha remover toda preocupação do nosso coração. Venha tirar todo espinho. Venha tirar toda pedra. Venha carvar o nosso coração, a nossa terra, mexer nela para que a semente penetre e não fique apenas fora sem penetrar. Mas que essa semente, que essa palavra penetre dentro de você. E o Espírito Santo comece a trabalhar na sua mente, no seu coração, de maneira que você seja impulsionado a se aproximar mais de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que cada ouvinte que está aqui comigo hoje, cada pessoa que entrou nesse canal, que procurou ouvir a Tua palavra, que eles sejam tocados pela semente do Teu Evangelho. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, agora tocar na vida desse homem, tocar na vida dessa mulher, começar um novo tempo, começar uma nova etapa. Que as coisas velhas realmente fiquem no passado, que tudo se faça novo na vida dessa pessoa. Porque verdadeiramente, Senhor, o que acontece no coração e na vida daquele que recebe a semente da Tua palavra é um novo nascimento, é uma nova vida, é uma nova etapa. E é isso que eu peço ao Senhor, que as coisas velhas fiquem no passado, que tudo se faça novo, que esse coração que resiste, que se endurece, que se enfurece, que se ofende, meu Deus, que ele seja sarado, como diz aqui nesse capítulo, Senhor, 13, versículo 15, que o Senhor está procurando apenas curar e sarar os corações, mas como as pessoas não ouvem, como as pessoas não escutam, como as pessoas não param para receber, elas não podem ser curadas.
Mas eu creio, Senhor, que essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, ela está pedindo: Senhor, me cura. Me ajuda a receber a Tua palavra no meu coração. Me ajuda a internalizar tudo aquilo que Deus tem falado comigo, para que eu possa viver, Senhor, uma vida que Te agrade, para que eu possa buscar fazer a Tua vontade, Senhor, para que eu possa viver em novidade de vida. Me ajuda, Senhor, me dá um coração como o Teu coração, um coração que perdoa, um coração que se rende, um coração que ama, um coração, Senhor, que é capaz de morrer para dar vida aos outros. Somente o Teu coração, Senhor, é tão perfeito. Mas dá, Senhor, desse amor para nós. Dá, Senhor, dessa gentileza que há em Ti. Derrama sobre nós, Senhor, dessa sabedoria que vem de Ti. Derrama sobre nós desse entendimento, dessa revelação. Porque nesse texto o Senhor fala com os Seus discípulos, o Senhor diz: a vocês eu posso revelar, mas eles não adianta eu revelar, porque eles estão com os olhos vendados, eles estão com os ouvidos tampados. Senhor, abre ouvidos nesse momento, nesta oração. Abre olhos nesta oração, Senhor. Aqueles que estão cegos, que eles venham a ver. Cegos espirituais, cegos no seu entendimento. Porque a Tua palavra diz que Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz do Teu evangelho, Senhor. Queremos ver como Maria viu e como Maria desejou estar aos Teus pés. Queremos estar ali, Senhor, ouvindo, aprendendo de Ti, aprendendo do Teu Espírito, recebendo mais de Deus para a nossa vida. Não queremos ficar olhando, Senhor, para as circunstâncias, para as lutas, para os cuidados, mas queremos cada dia crer que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está fazendo o melhor em nosso favor, que o Senhor está trabalhando, Senhor, aquilo que para nós é futuro, aquilo que para nós, Senhor, a gente ainda nem sabe que vai acontecer. A gente ora, a gente pede que o Senhor nos coloque em determinado lugar, o lugar da Tua vontade, mas no reino espiritual todas essas coisas já aconteceram, porque no Teu coração elas já estão vivas, elas já estão acontecendo, e o Senhor está nos impulsionando e nos levando para esse novo lugar, esse lugar da Tua vontade, esse lugar onde tudo acontece, esse lugar onde nós seremos plenos em Deus, porque é o lugar da Tua vontade para nós, está ali a Tua vontade para nós. Nós não queremos fugir da Tua vontade, nós não queremos retroceder, nós não queremos que o diabo roube nada que o Senhor nos deu, nem a mensagem que o Senhor plantou em nosso coração, nem as coisas que o Senhor tem preparado para nós, as coisas do reino. Nós queremos viver, Senhor, tudo segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Ser com essa pessoa, Senhor. Modifica tudo na vida dela. Repreende todo espírito engano, Senhor, que vem, que assola. Arranca, Senhor, todo mal que se manifesta constantemente para abalar a fé, para trazer tristeza a essa pessoa, para fazê-la, Senhor, desanimar, para se ver de maneira negativa. O inimigo aponta, Senhor, e nos acusa todos os dias, porque ele é acusador, mas o Teu sangue nos purifica de todo pecado. E eu creio que nessa hora o Senhor está purificando o coração dessa pessoa, está lavando, e ela está se tornando uma nova criatura para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Até a próxima segunda-feira e que Deus te abençoe. Amém?